pessoal, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. Hoje estou gravando na sexta-feira à noite, estou meio cansado, mas tem acontecido com uma certa frequência um negócio que está deixando a gente meio aperreado, rapaz. É situação de autoridades, de uma forma assim muito venal, covarde, ficarem afrontando os advogados, né? Tem gente que não consegue entender uma situação bastante objetiva, tá? Às vezes a gente utiliza uma linguagem assim um pouco mais polida, mais técnica, mas isso daí dá uma insatisfação, dá uma encheção de saco muito grande, entendeu? A autoridade judiciária, ministerial, de polícia, o seu guarda que fica ali na esquina, o cara que fica metendo a caneta na gente quando ele imagina que tem alguma infração de trânsito, muitas vezes ele nem sabe o que está fazendo, né? Há uma crise de identidade de poder das autoridades no Brasil, isso é claro e evidente. E é um problemão. Principalmente quando a afronta vem do Poder Judiciário, né? Recentemente, um julgamento midiático, houve uma situação na qual a juíza entendeu que os advogados estavam afrontando ela simplesmente porque eles se permaneciam e se postavam de pé durante a instrução do julgamento. Lá no Rio de Janeiro, um caso do júri de um ex-vereador. O ex-vereador chama-se Dr. Jairinho. Ele é acusado de ter participado da morte do enteado dele, que é uma criança, o Henry. Uma judiação. A causa, tudo ali é muito complexo, é muito complicado. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do problema da juíza se comportar de uma maneira deprimente como aquela, né? E ainda se recusa a ser criticada. A postura dela é imperial. É altiva, é arrogante, ela é desmedida e desrespeitosa. E é também uma puta de uma sacanagem, entendeu? Ela se comporta de uma maneira assim impositiva com o advogado, e os meus colegas lá se foram, ao mesmo tempo em que foram afrontados, foram também altivos, mas essa altivez tem um caráter, tem uma conotação de elogio. A postura deles foi impecável. Você não pode amarelar, não pode pôr medo quando você estiver advogando, né? E recentemente aqui na Barra Funda, no Fórum Central de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Magalhães, uma magistrada se negou a dar a palavra pela ordem a um advogado que estava constituído e estava atuando na defesa de um acusado no processo penal, né? O meu colega, extremamente calmo, sereno, educado, foi achincalhado. E a magistrada teve a falta de condignidade com o advogado ao dizer que se ele quiser fazer algo diferente, ele tem que estudar para sentar naquela cadeira, né? Eu pergunto, para que ele vai estudar? Para fazer e para perpetrar a ilegalidade, ninguém precisa estudar, não. É só não conhecer a lei, é o contrário. Entendeu? Se você não sabe que recentemente, há menos de 30 dias, houve uma mudança significativa no Estatuto da Advocacia e da OAB, você pode ser juiz, então, né? Porque a intervenção mediante questão de ordem sumária e para esclarecer questão óbvia de necessidade de esclarecimento, questão que diz respeito inexorável ao direito de defesa, você pode magistrar, você pode julgar os outros, né? Se é ruim para o advogado, se o cara está sendo acusado de não conhecer a lei e precisar estudar para defender os outros, o que será do magistrado que atua em desprestígio ao devido processo legal? A que ataca o advogado, ao que vulnera a prerrogativa profissional? Então, a questão é bastante perturbadora, né? A autoridade não pode se comportar de forma perniciosa. O juiz é o primeiro cidadão no Brasil que deve cumprir a lei, porque presume-se que ele a conheça. Nós, operadores do direito, temos um grau de atuação isonômica com as demais carreiras jurídicas, com delegado de polícia, com magistrado, com membro do Ministério Público. Isso vem lá, é uma questão histórica muito
profunda, e é difícil a gente falar em um vídeo sem se aprofundar demais, né? Mas vem lá desde da Tribuna de Roma. As magistraturas eram tidas como igualitárias. Dentre elas, a advocacia. O defensor era considerado magistrado. Só que, sabe-se lá por quê, isso se perdeu no decorrer do andamento histórico da postulação em defesa de outrem, né? O patrono deixou de ser um tribuno. Eu estou falando principalmente de forma objetiva, né? Isso se resguardou para as carreiras jurídicas de Estado. E a advocacia vem sendo vilipendiada há muito tempo, né? Mas nós não vamos amarelar. Aqui não. Você respeite o advogado, cara. Você, magistrado, você, autoridade, trate o advogado com dignidade. Porque lá na frente, o processo vai sofrer de eiva de vícios. E a culpa vai ser sua, não vai ser do advogado. Que a gente simplesmente defende. Aqui não se faz acusação, aqui não se faz perniciosidade, mas principalmente aqui não se tem receio de atuação. Então, é uma sexta-feira meio tensa, meio nervosa. A gente fica bastante abalado e nervoso com essa violação óbvia e clara das prerrogativas do profissional da advocacia. Nós não vamos nos calar, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um vídeo mais ou menos curto, bem indignado. E agora vem a parte do amor, né? É aquela que a gente dá risada, nossas linhas de expressões ficam mais suaves, né? Dá o like, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no nosso canal. Canal do Thiago Bianchi da Rocha, humilde defensor, patrono e advogado. Um abraço, até a próxima oportunidade.